O Museu Casa de Eduardo Ribeiro apresenta-se como um marco na história e recuperação do patrimônio. Não podemos negar o esforço do secretário de Cultura do Estado do Amazonas, Dr. Robério Braga, neste contexto. Nesse espaço preserva-se a história pessoal e política do então governador do Amazonas, Eduardo Gonçalves Ribeiro, que é considerado transformador da capital amazonense. Sem dúvida, é mais um dos palacetes importantes do período do látex, que data entre 1880 a 1914. Um marco da nossa história econômica. Foi um período de modernizações, com construções de pontes, drenagens de igarapé, construções de praças, ruas aterradas e alargadas, serviço de tratamento e distribuição de água, bondes elétricos, iluminação pública e etc. Foi um período de prosperidade econômica, com resistências de personalidades importantes, o que de fato guarda retalhos históricos de uma elite que habitava a cidade de Manaus. Além do acervo, referência do prédio, funciona também no térreo do palacete o Museu Digital da História da Medicina no Amazonas. As referências históricas de um passado mais distante demonstram que a residência de Eduardo Ribeiro foi edificado no centro, em cujo período era conhecido como o bairro de São José, na rua José Clemente, que tinha o início no Igarapé da Bica e terminava no Largo de São Sebastião. O imóvel pertenceu à Delegacia Federal de Saúde Pública, Superintendência de Saúde Pública, SUCAM, e ao Conselho Regional de Medicina. Foi também residência da família Bretislau de Castro, tendo como morador um dos descendentes da família Bretislau de Castro, o Dr. Flávio de Castro, médico que por um longo período presidiu o Atlético Rio Negro Clube. Eduardo Gonçalves Ribeiro, o pensador, nasceu em São Luís do Maranhão, a 18 de setembro de 1862 e faleceu em Manaus, a 14 de outubro de 1900. Fez os primeiros estudos na terra natal. Entrou no liceu em 20 de janeiro de 1879. Ingressou na Escola Militar do Rio de Janeiro a 14 de janeiro de 1886, onde formou-se no posto de alferes. Foi promovido a segundo-tenente lotado no 3º Batalhão a pé, sediado em Manaus. Eduardo Gonçalves Ribeiro entregou o governo a 23 de julho de 1896. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje falaremos do mais expressivo governador que o Amazonas conheceu, Eduardo Gonçalves Ribeiro. O Museu Casa Eduardo Ribeiro ele fica localizado na rua José Clemente, atrás da Santa Casa de Misericórdia, e o museu busca retratar a história pessoal
militar e administrativa do governador de maior importância, tanto histórica como social, como administrativa, do estado do Amazonas, que foi Eduardo Gonçalves Ribeiro. Após essa morte, ficou à venda há 7 anos. Nesse período de 7 anos, Bretilau de Castro, que era um engenheiro de Salvador, Bahia, veio para cá e comprou essa casa. Bretilau de Castro viveu nessa casa até de 1907 a 1941. E seu filho, que era médico, Flávio de Castro, morou de 1941 a 1961. Nessa época, o presidente Juscelino Kubitschek estava procurando uma sede para a Delegacia de Saúde Pública. Então ele apropriou essa casa para a delegacia, né? Então essa casa se tornou da União. Com o passar do tempo, essa delegacia posteriormente essa casa virou sede da SUCAM. E logo em seguida essa casa foi abandonada por umas décadas. E quando veio a Academia Amazonense de Medicina, que teve uma movimentação e trouxe essa casa para a posse do Estado. Esta casa é um dos patrimônios históricos de Manaus, agora totalmente restaurada, por que não dizer reconstruída, já que ela estava em vias de desaparecer, já não tinha telhado, piso, esquadrias, e ela foi completamente reconstruída e reinaugurada em 2010. É um imóvel hoje do governo federal, cedido em comodato para o governo do estado, no qual ele residiu. Ele possuía 2 casas de residência, uma chácara, onde ele veio a falecer em outubro de 1900, e esta residência, que era a residência do centro da cidade, na principal área da cidade, vizinha do Teatro Amazonas, do Palácio da Justiça, enfim, uma rua que coube a ele reorganizar e modernizar o calcetamento, com pedras importadas de Lisboa. Foi restaurado inteiramente, conforme as características da época. Antes dele entrar em ruínas, nós havíamos documentado, fotografado e filmado todo o imóvel. Passamos muitos anos pleiteando a cessão deste prédio. E a Secretaria de Cultura, a partir do momento que recebeu essa casa, e a nossa missão é difundir a cultura agregada à história, a valorização cultural e as raízes de um povo, decidiu construir aqui, implantar aqui o Museu Casa Eduardo Ribeiro. Ele retrata justamente a história de Eduardo Ribeiro de forma cenográfica, com um ambiente todo decorado com utensílios e móveis de época do período áureo da borracha. A casa ficou abandonada por cerca de 15 anos. Em 2002, o governo do estado conseguiu que o governo federal desse posse da casa para eles, e foi aí que foi feita toda uma reconstrução da casa para que pudesse ser aberto o Museu Casa Eduardo Ribeiro. A casa possui todo um mobiliário residencial da época, retratando o final do século XIX e o começo do século XX, que foi o período em que Eduardo Ribeiro morou aqui. A casa é formada pelo térreo, primeiro andar e o segundo andar. No térreo é onde fica localizada a sede da Academia Amazonense de Medicina, foi fundada em 1980. E os outros andares, eles se dedicam onde ficam localizados os cômodos que retratam a época de Eduardo Ribeiro. No primeiro andar se encontra a sala de visitas, a sala do governador, e temos a sala de recepção, que é conhecido também como Salão Bretilau de Castro. No segundo andar da casa, nós temos os cômodos particulares. Temos o gabinete particular do Eduardo Ribeiro, o seu quarto e a salão de almoço, onde ele tem suas refeições. O porão da casa funciona hoje como sede da Academia Amazonense de Medicina e também é sede da administração do nosso museu. A área externa da casa, ele foi construída pelo segundo dono da casa, o Bretilau de Castro, porque ele mandou construir um jardim no quintal como um presente para sua esposa, Maria Augusta. Bretilau de Castro, como engenheiro, ordenou essa construção para sua esposa. E ao lado do museu, nós temos como demonstração uma réplica de uma charrete do modelo Vitória, que é um modelo parecido com o que Eduardo Ribeiro possuía. A charrete, o que identifica a charrete são as iniciais que se encontram na frente e atrás da charrete. A charrete era puxada por 2 cavalos e o cocheiro. Na charrete cabia de 2 a 4 pessoas, dependendo do porte físico. E também você pode notar que ao lado da charrete tem 2 velas, 2 faróis que você podia colocar velas que servia para iluminar a cidade,
porque naquela época, embora já tivesse energia elétrica, esse tipo de serviço público ainda não cobria todo o espaço da cidade, então os faróis eram muito necessários. Das ruínas, ergue-se um cenário de memórias. O Museu Casa de Eduardo Ribeiro abre suas portas ao público.